E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu tinha prometido para vocês que eu ia falar um pouco sobre desativar a moto. Eu tive que desativar a moto no começo da pandemia, né? Acho que muita gente fez isso. Eu não podia sair, estava tudo fechado. Então eu deixei a moto parada durante algum tempo, uns 2 meses. De vez em quando eu ligava ela, dava uma volta na quadra, mas estava ficando inviável e eu resolvi desativá-la. Para fazer a desativação, eu segui um procedimento, inclusive o China expôs esse procedimento, eu segui o procedimento que o China expôs, para desativá-la, e para mim deu muito certo. Então, como deu muito certo para mim, ela ficou 5 meses parada. Depois de 5 meses eu fui lá, fiz a montagem, fiz a ativação dela, segui no processo tudo certinho, e ela ligou de primeira. Então, como passou no teste, deu certo, ela está andando até hoje. Após esse procedimento, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando o que eu fiz de procedimento, para que quando vocês forem fazer, vocês possam seguir ele e, se vocês precisarem um dia, né, não ter problema com a moto, nenhum problema, nem bateria, nada. A primeira coisa que eu fiz para desativar a moto foi retirar a bateria. Então, para retirar a bateria tem um processo, né? Primeiro você tem que remover o fio negativo da bateria, então presta bastante atenção, você remove o fio negativo da bateria, isola ele, melhor isolar ele com fita isolante e colocar ele de lado. Não pode permitir que ele toque em qualquer parte da moto, parte metálica principalmente. Então, para evitar isso, isola ele legalzinho e coloca ele de lado. Depois disso, você vai lá e remove o fio positivo da bateria. Tá? Existe a possibilidade de, antes de você fazer isso, que é bastante recomendável também, você remover o max fuse da sua moto. Toda moto tem o max fuse. Então você vai lá, remove o max fuse, isso evita que você dê algum pico, né, de energia nos componentes da moto, que pode estragar alguma coisa, né? Uma coisa até cara. Então, se puder remover o max fuse, é mais garantido. Tá? Seguindo esse procedimento que eu falei, também não vai ter problema, mas remover o max fuse sempre é bom. Então, remova lá o max fuse, e aí você faz a desmontagem da bateria nesse processo, né? Primeiro o negativo, depois o positivo, e recoloca o max fuse lá no lugar, não vai ter problema nenhum. Tá? Depois disso, eu acho melhor você tirar a bateria do compartimento. Tá? Você pode até deixar a bateria, se você tiver um carregador daqueles que pode, né, dar essa carga na bateria, que a bateria é colocada, tem alguns que são próprios para isso, tá? Não vou falar o nome de carregador, mas se você pesquisar, você vai ver vários carregadores inteligentes, né, que ele carrega até a bateria estar cheia e depois ele volta a carregar. Você pode até configurar alguns, tá? Você volta a carregar quando ela baixa para uma determinada voltagem. Quando ela chega em determinada voltagem, ela volta a carregar de novo, carrega até a voltagem que você configurou. Algumas é automático, não tem essa configuração, não permite essa configuração, né? Então ela vem pré-configurada, o momento que ela começa a carregar e o momento que ela para. Então esses carregadores são muito bons, né? Muito práticos, na verdade todo mundo deveria ter um desse como kit, né? Mas não era o meu caso também, eu não tinha um desse. Agora eu vou comprar um desse. Então eu removi ela do compartimento, eu tinha um carregador de tomada mesmo, um carregador tipo aqueles que é usado em oficina, né? Tomada, um carregador lento, carregador da carga lenta. E eu tirei e coloquei a bateria na bancada e eu carregava a bateria até o ponto dela estar com a carga completa, desconectava esse carregador. Depois de uma semana eu ia lá e dava mais uma carga na bateria. Então eu fiz por período, tá? Então de semana em semana eu ia lá e dava uma carga na bateria. Com esse processo de dar carga na bateria 7 dias, né? Eu mantive a bateria intacta, né? Como se ela estivesse rodando. Né? Então ela ficou lá na bancada e eu dava carga de vez em quando. O outro processo, que dá um pouquinho de trabalho, é você esgotar a gasolina do tanque. Tá? Então isso é muito importante, tá? Porque a gasolina, ela com o tempo, ela vai ficando gelatinosa. Então você imagina a gasolina lá dentro do tanque de combustível gelatinosa. Vai prejudicar bastante, né?
mas o tanque de combustível é grande, você conseguiria levar a algum lugar especializado, fazer uma lavagem lá dentro e tal. Mas imagina isso dentro do carburador da sua moto, dentro do sistema de alimentação da sua moto, dentro do motor da moto, né? Então, isso gelatinoso lá dentro do motor da moto está muito enrolado, está enrascado. A gente vê bastante gente aí que tem problema com a moto que fica muito tempo parada, né? E junta lá essa gasolina lá, fica lá e ela vira uma gelatina, estraga tudo. Bico injetor, todas essas coisas. Então, o que a gente faz? A gente tem que esgotar essa gasolina. Aí depende muito da moto, né? De como é a sua moto, de qual modelo que é, né? Para você fazer isso. Mas o que eu posso dizer que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi remover o máximo possível de gasolina do tanque de combustível, tá? Então eu fui lá e removi o tanque de combustível da moto. Deu um pouco de trabalho para fazer isso, né? Tem que seguir o processo. No manual de serviço da moto, geralmente tem tudo isso para você, explicando como você faz para remover, bem detalhado, tá? Então baixe o manual de serviço da sua moto, se você não tem ainda. E não precisa ler inteiro, que ele é gigantesco, mas pelo menos o que você vai mexer é bom dar uma olhada lá e segue o passo a passo do jeito que falar. Inclusive os melhores mecânicos, eles fazem isso, tá? Eles olham o manual. Claro que eles têm uma visão bem melhor do que a nossa, eles entendem bem mais a linguagem do manual, né? Mas esse é um processo assim que não é abrir o motor, né? Essa é uma remoção de mangueiras e tal. Então você consegue fazer. É só você dar uma lida lá que você consegue. Qualquer um pode fazer isso daí. Então você remove o tanque, remove toda a gasolina, coloca num recipiente adequado, né? Não é tão fácil tirar a gasolina do tanque, pelo menos eu tive bastante trabalho para tirar toda ela. Aí depois vem o outro processo. Ainda relacionado à gasolina, provavelmente ficou a gasolina na tubulação, né? Ou no carburador, ou no seu sistema de injeção. Ainda tem alguma gasolina por ali. Então o que eu fiz para remover? Eu liguei a moto. Então eu liguei a moto, deixei ela funcionando até que esgotou essa gasolina. No caso do carburador, ele tem um ladrão, tá? Então eu fui lá, abri essa torneirinha do ladrão e esgotei um pouquinho, não sei como que é o nome técnico, tá? Até sabia, mas esqueci, já tá no manual. Aí soltei essa gasolina, quer dizer, eu abri para soltar, né? Mas já tinha acabado já. Então secou completamente a gasolina, né? Conforme eu deixei ligado. E ficou tudo certo. Mas aí tem outro processo depois que você remove a gasolina. Depois que eu removi a gasolina, eu peguei um WD e peguei um vidrinho de WD grande e joguei muito WD dentro do tanque, em todo o tanque. Bastante WD mesmo dentro do tanque. Bastante WD no sistema de alimentação, nas mangueiras, no carburador ali. Depois de bastar bastante WD, sem dó mesmo, gastei quase uma lata de WD. Eu dei uma ligada na moto, tá? Para dar uma limpada maior aí. Então eu fiz isso, passei bastante. Depois joguei mais um pouco de WD ainda depois que eu fiz isso. Tá? E aí eu voltei também, já nesse momento eu já tinha voltado o tanque no lugar, tá? Eu já tinha esvaziado ele, já voltei no lugar para não deixar solto, né? Não é legal você deixar solto, deixa ele montado na moto, para você não ter problema de riscar ele, né? Tenha bastante cuidado na hora de desmontar pra você não riscar, né? Ninguém quer estragar a moto, né? Beleza, bom, com isso eu concluí essa parte aí da gasolina, que é bem prejudicial, tá? Os óleos você não precisa tomar atitude, pelo que eu andei olhando, né? O pessoal falando, não precisa tomar atitude em relação a remover eles, tá? Mas depois a gente conversa sobre eles. Bom, corte ninja aqui, tive que continuar a gravação sobre o assunto em outro momento. Então, vou continuar para vocês a explicação. Depois disso, eu parti para a questão dos pneus. O que acontece com relação aos pneus? Os pneus, se você deixar ele muito tempo na mesma posição, com o peso da moto, por exemplo, minha moto tem 250 kg, então você deixa lá a moto lá, 250 kg em cima do pneu na mesma posição, ele pode deformar. Então tem calor, esquenta, esfria, aquele peso todo no mesmo local, ele pode deformar. Ele provavelmente vai deformar se você deixar muito tempo naquela posição. Então, para evitar que houvesse essa deformação dos pneus, eu levantei a moto. Então tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer até um macaco barato. Eu fiz esse macaco para isso, tá? Eu fiz um macaco para levantar a moto, para desativar ela.
Não queria gastar muito dinheiro, os macacos para moto são muito caros, para moto custom principalmente. A partir de R$ 600 você compra um macaco. Então eu resolvi fazer um macaco mais barato, né? Para levantar ela. Levantei ela, deixei ela bem apoiada. E os pneus suspensos, né? Para evitar que tivesse problema com os pneus. Tá? Bom, em relação à desativação, foram todos esses passos que eu segui, exatamente assim. E vocês podem seguir todos esses passos. Isso foi a desativação da moto. Então vamos lá para como eu fiz a ativação da moto. Esse é um processo importante também para você não ter problema. Bom, primeiramente você tem que pensar em relação ao combustível, né? Então você vai ativar a moto, você vai buscar combustível. Então você busca o combustível, busca lá uns 5 litros de combustível, né? Para você depois ir no posto e traz para casa. Outro item que você vai precisar é dar uma carga na bateria. Se você não deu ainda, dá uma carguinha na bateria, deixa ela bem carregada e já deixa ela pronta para você colocar na moto. Também é importante você comprar os litros de óleo, né? Depende do tanto tempo que ficou parada, o óleo também ele estraga de ficar parado. Então é legal você comprar os óleos de motor, compra também o óleo do eixo cardan se tiver, compra um óleo para passar na corrente, aquele produto especial para passar na corrente, né, lubrificador de corrente. Compra também o fluido de freio, também deixa o fluido de freio separado. Compra também o líquido de arrefecimento para colocar no sistema de resfriamento da moto. Deixa todos esses itens comprados, tá? Então, só para vocês saberem, os itens: líquido de arrefecimento, fluido de freio, óleo do eixo cardan e óleo do motor, né, que eu falei para vocês, você não necessariamente vai precisar trocar em casa. Tá? Se você não tem possibilidade de trocar em casa, você não precisa. Você mora perto da oficina, então você liga ela, vai até a oficina, né? Coloca a gasolina, vai até a oficina e pede para trocar todos esses óleos, né? Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi colocar a bateria. Aí para colocar a bateria, você segue o procedimento inverso. Você retira lá o max fuse se puder. Primeiro coloca o fio positivo, né? E depois o negativo. Beleza? Colocada a bateria, vamos para o próximo. O próximo passo é colocar o combustível. Você vai lá, coloca o combustível. Eu coloquei ali 2 litros, tinha 5 litros, coloquei 2 litros, chacoalhei dentro do tanque. Esgotei esses 2 litros, tá? Primeiro. Depois coloquei mais 1 litro, coloquei dentro do tanque. Deixei escorrer pelo ladrão do carburador, beleza? Depois peguei e coloquei os 3 litros restante, né, dentro do tanque. Fechei tudo, deixei tudo montadinho e dei a partida na moto. Tá dando a partida na moto, na primeira ela não pegou, porque acho que não tinha descido ainda a gasolina. Na segunda ela já pegou já. Na segunda tentativa ela pegou. Eu deixei ela funcionando 5 minutos, tá? Sem substituir nenhum óleo. Depois de 5 minutos desliguei ela, deixei esfriar por 1 minuto. Abri o parafuso que fica embaixo do motor para esgotamento do óleo. Soltei o parafuso lá da vareta, né, que mede o óleo, né, para poder esgotar. Esgotei o óleo, deixei esgotar bastante. Removi o filtro, né, que eu tinha comprado um filtro também de óleo, né, sempre troca, né, não tinha mencionado, mas sempre você troca o filtro de óleo junto com a troca de óleo. Removi o filtro, deu bastante trabalho que eu não tinha ferramenta própria, eu comprei uma ferramenta não estava dando muito certo, né, uma ferramenta lá de remoção de filtro concorrente. Eu queria ter comprado uma que é uma presilha, mas não achei. Mas no fim consegui. Então, removi o filtro. Então completei o óleo, coloquei um óleo novo lá, né? Coloquei o filtro novo, coloquei o óleo novo, ficou tudo certo. Após isso, peguei todos os restantes que eu tinha comprado, os outros óleos, né, que eu tinha comprado, líquido de arrefecimento, fluido de freio, e fui até uma oficina com ela. Então na oficina eu pedi para eles fazerem a substituição de tudo, né? E eles substituíram para mim. É importante dizer que o freio da moto, né, dela ficar parada, também pode pegar ar também.
Então o que é legal você fazer? Durante o tempo que ela ficou parada, eu deixei o freio da frente da minha moto, só o freio da frente da minha moto é a disco. O freio a tambor não precisa fazer isso, né? Mas o freio a disco é fluido, né? Então eu peguei e amarrei esse freio puxado, como se estivesse freando, e deixei assim, para evitar que pegasse ar, né? Então na hora que eu saí com ela para andar, não tive problema quanto a isso. Então eu levei até a oficina, eles fizeram as substituições de todos esses óleos e a moto saiu de lá pronta. Então desde aquela época eu já andei com ela já uns 3.000 quilômetros e não tive nenhum problema com ela, nenhum. Nem a bateria, nem o pneu tá com problema, nem, nem problema de óleo motor, de fluido de freio. Então recomendo muito, quando vocês forem deixar a moto muito tempo parada, vocês sigam o procedimento, façam direitinho, pesquisem e faz o processo certinho para vocês não terem problema com a sua moto. Vocês vão ser mais felizes, né? Como eu fui quando eu dei a partida nela, ela pegou de primeira. Eu considero de primeira porque na primeira mesmo não tinha gasolina ainda lá no sistema, né? Ela pegou, foi bem recompensador. Foi bacana. Então é isso aí. Olha, espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu respondo vocês. E boa sorte aí, tudo de bom.